O que você pensaria de um garoto que aos 9 anos de idade presenciou uma tragédia? Qual seria o destino desta criança? Seria um adolescente deprimido ou talvez que nem mesmo chegasse a esta idade? Talvez, e apenas, talvez, o que o jovem garoto presenciou fosse algo tão surreal e horrendo que ele simplesmente não conseguiu apagar de sua mente, por mais que tentasse, a visão daquele garoto sendo atropelado por uma locomotiva na via férrea. E o pior de tudo, aquela criança prestes a ter a vida ceifada naquela via férrea era seu grande amigo. Sim, isso mesmo, o garoto havia acabado de presenciar a morte de seu próprio amigo. E aquilo com certeza permearia toda a sua vida, de uma forma ou de outra. Restava ao pequeno SK qual rumo ele escolheria. O da depressão, viver com aqueles fantasmas trancados infinitamente em sua mente? Ou usar aquelas visões horrendas para algo que pudesse ser transformado? Hoje em dia todos veneram a genialidade e carisma de Stephen King, mas, um dia, o grande escritor, ao contrário do que ocorre em suas histórias, onde ele é o responsável por ditar os rumos de quem será vítima ou caçador, foi, ele mesmo, personagem, espectador de uma tragédia que ele, nem se quisesse, poderia finalizá-la com um final feliz. Stephen King nasceu em Portland, Maine, nos Estados Unidos, em 21 de setembro de 1947. Ele é o segundo filho de Donald Neely e Ruth Pillsbury King. Seu irmão mais velho, David, foi adotado antes de seu nascimento. A família King mudou-se para Durham, Maine, quando Stephen tinha 2 anos. King teve uma infância normal, tirando o fato de ter presenciado o atropelamento de um amigo por uma locomotiva, embora tenha se destacado na escola por sua habilidade na escrita. Ele escreveu seu primeiro conto quando tinha 7 anos, chamado Jonathan e as Bruxas. Ele se formou no ensino médio em 1966 e foi para a Universidade do Maine em Orono, onde se formou em inglês em 1970. Após a formação, King trabalhou como professor e escreveu contos em seu tempo livre. Em 1973, publicou seu primeiro romance, Carrie, que foi um sucesso imediato, com uma pequena correção, foi sucesso após 28 rejeições de editoras. Ele, Stephen King, chegou a jogar o manuscrito da obra no lixo, no que sua esposa pegou a obra na lixeira e disse-lhe que deveria insistir mais uma última vez. E foi o que ele fez após uma semana. O livro foi adaptado para o cinema em 1976 e lançou a carreira de King como um dos escritores mais populares da época. Bendita seja a mulher que verifica teus manuscritos na lata de lixo. Quando da adaptação do filme para o cinema, King era alguém desconhecido do público e nem mesmo recebeu ingressos para assistir à estreia de Carrie, a Estranha. Sendo assim, só conseguiu assistir o filme junto da esposa num bairro onde a maioria era de afrodescendentes, pois foi o local onde conseguiu ingressos. Ficou com medo da reação antes do filme, mas quando viu os ouvintes torcendo por Carrie, teve a certeza de que era um escritor dos bons, pois sua personagem havia conseguido quebrar a barreira do preconceito que havia naquela época nos Estados Unidos, entre pretos e brancos. Esta história foi confidenciada pelo próprio King em uma entrevista recente. King continuou a escrever e publicar romances, incluindo O Brilho, 1977, It, 1986, e A Bancada, 1978. Seus livros foram adaptados para filmes e séries de TV de sucesso, e King se tornou um ícone da cultura popular. O vídeo ficaria muito longo se fossemos citar todas as grandes obras que Stephen King escreveu, mas existem algumas que nunca cansamos de citar como Cemitério Maldito, onde uma família feliz americana muda-se para uma casa no Maine, sempre no Maine, onde há um antigo cemitério indígena no fundo do quintal. O resto todos já sabem como termina. Morrer é uma parte da vida. A pessoa tem que se ligar nisso, se quiser tornar-se um ser humano em sua totalidade.
E, se o fato de sua própria morte era difícil de ser entendido, pelo menos não era impossível de ser aceito. Agora deixe de choro e venha tomar seu remédio. O que dizer de O Iluminado, outra obra de arte de King, que foi eternizada no cinema por Jack Nicholson no papel de Jack, um professor de educação física alcoólatra e fracassado, que vê no emprego de zelador de um hotel luxuoso com passado sombrio, a chance de se regenerar e terminar sua peça teatral. Veja alguns traços de King em seus personagens. Ao mesmo tempo que o escritor nos apresenta personagens fracassados e com históricos ruins, o mesmo volta com reviravoltas e superações de sujeitos que pareciam estar afundados em dejetos. Este é o caso de Andy Dufresne em Um Sonho de Liberdade. Bom, como disse, são muitos os sucessos e best-sellers transformados em filme. O tempo é curto, sigamos. Ao longo de sua carreira, King também escreveu sob o pseudônimo de Richard Bachman. Ele usou esse nome para publicar vários livros, incluindo Raiva, 1977, A Longa Marcha, 1979, e Mais Fino, 1984. King é conhecido por sua habilidade em criar personagens realistas e assustadores, e por sua capacidade de misturar terror e suspense com elementos sobrenaturais. Ele é um dos escritores mais populares e bem-sucedidos do mundo, tendo vendido mais de 350 milhões de cópias de seus livros em todo o mundo. Em 1999, Stephen King sofreu um grave acidente enquanto fazia sua caminhada vespertina próximo à sua casa no Maine. Um motorista distraído atropelou o grande autor. King teve traumatismo craniano, perfurou um dos pulmões, além de fraturas múltiplas, mas, com a mesma perseverança do ex-encarcerado Andy Dufresne, conseguiu recuperar-se de todas as feridas que haviam acometido. Atualmente, King continua a escrever e publicar livros. Ele também é um ativista político e social, e usa sua influência para apoiar causas que ele acredita, incluindo o controle de armas e a igualdade de direitos.